Salve, salve a todos, seja bem-vindo a mais uma aula. Desta vez nós vamos começar a falar sobre a teoria, sobre o conhecimento filosófico de Karl Marx. Quando se fala de Karl Marx, a gente acha que ele é apenas um sociólogo, ou um intelectual que enveredou apenas pelo caminho da sociologia, pela análise dos fatos sociais e as questões sociais do seu tempo de forma geral. Mas não, também ele teve o seu pé, a sua participação aí na construção do conhecimento filosófico. Claro que as teorias filosóficas elas não são muito diferentes se comparada com as teorias sociológicas. Então ele procurava sempre aproximar essas duas realidades aí. Só que analisando um pouco sobre a questão epistemológica em si, como o conhecimento em si, os fatos e os problemas relacionados à burguesia e também a questão do proletariado de uma forma cognitiva, como sendo fenômenos possíveis de serem conhecidos, por isso a análise através da filosofia, enquanto que no âmbito da sociologia como fatos narrados de relações de conhecimento só que dentro das questões sociais, das organizações sociais estatais de forma geral. Então é essa temática que nós vamos iniciar aqui na ótica, na perspectiva filosófica, começando pois a tratar desse pensador aí, desse divisor de água do período aí moderno, do século XIX, e que ainda causa muitas divisões ideológicas, e ainda ajuda muita gente a formar seu conteúdo, seu pensamento, as suas ideias sobre sociedade de forma geral. Então, boa aula para todos vocês, esperamos que vocês nesta primeira aula possam logo de imediato pegar os temas chaves de que trata Karl Marx. Grande abraço e boa aula a todos. Filosofia de Karl Marx. Bom, vocês estão vendo aí a aula de número 6, na verdade não é a aula 6, Essa aula aí está numa sequência de outra didática que nós trabalhamos. Na verdade, essa aula para nós é a aula número 1. Então veja bem, Karl Marx e o seu pensamento filosófico. Karl Marx nasceu em maio do ano de 1818 e morreu em março de 1883. Marx foi um importante revolucionário intelectual alemão, fundador da doutrina comunista moderna. Além disso, ele ainda atuou como filósofo, economista, historiador, jornalista e teórico político. Veja bem que Karl Marx ele teve uma passagem aí, teve uma abrangência muito grande nas áreas do conhecimento, como vocês estão vendo aí, Então, na verdade, ele não só explorou apenas uma área do conhecimento, mas ele passou por muitas delas. Por isso que quando estudamos ou quando nós tocamos nas teorias de Karl Marx, é preciso que a gente tenha todos esses olhares aí, A gente precisa ter uma abrangência no olhar, para a gente poder perceber que quando ele escreve ou quando se fala de Karl Marx, das teorias que ele deixou, é preciso que tenha essa abrangência, porque ele foi filósofo, ele foi economista, historiador, jornalista e também teórico político. Então tem que ter toda essa abrangência para a gente ter uma compreensão melhor, ou pelo menos se aproximar de uma compreensão melhor daquilo que é defendido por esse pensador alemão, Karl Marx. Então vamos lá. Então, as suas teorias sobre a economia, a sociedade e a política ficaram conhecidas popularmente como marxismo. Então as teorias relacionadas ao que tange a economia, a sociedade e política, isso ficou conhecido como marxismo, Ou seja, e aí vai surgir a palavra marxista, E volta e meia você escuta por aí, no âmbito, em algumas conversas mais intelectuais, de âmbito acadêmico, fulano, pensador, não sei o quê, professor,
é marxista, não sei o que, fulano é marxista, né? Os governos brasileiros são marxistas, enfim, toda essa teoria. Por que as pessoas falam isso? Porque se baseia nessas teorias de Karl Marx que estão relacionadas no que diz respeito à economia, sociedade e política, certo? Então, Marx afirmava que só através da luta de classes era possível que a sociedade humana progredisse. O proletariado, que são os trabalhadores, classe que fornecia a mão de obra para que se produzisse, e a burguesia, classe que controlava a produção. Veja que aí, de imediato, nós temos um dualismo, ou seja, duas realidades. Nós temos aí a realidade da classe burguesa e nós temos aí a realidade da classe proletária, não é? Que são os trabalhadores. E aí Karl Marx ele vai, pois, fazer uma defesa da sua teoria de conhecimento, justificando a existência, né, e o protagonismo da classe proletária, ou seja, dos trabalhadores, porque na verdade são aqueles que produzem, né, são aqueles que fazem, enquanto que a burguesia só colhe a riqueza, né, só absorve a riqueza que é produzida pelos trabalhadores. Portanto, Karl Marx vai defender que exista uma classe, né, de forma unânime em que seja gerenciada, coordenada e vivenciada de forma protagonista pelos próprios trabalhadores. Então, a ditadura burguesa foi chamada por esse filósofo, né, chamada de ditadura burguesa, chamada de capitalismo, né? Então, ditadura burguesa na ótica de Marx é o então existente, né, sistema econômico capitalista, né, que nós estamos inseridos nele, continuamos, né, a nossa realidade, o nosso país, ele é um país capitalista, né? Ou seja, de produção de bens. Ele acreditava que ela poderia ser executada pelas classes ricas para manter seus privilégios e benefícios. E aqui, quando ele fala de classe rica, é claro que ele está fazendo referência aí no seu tempo, né? Fazendo referência à burguesia, não é? Que era os centralizadores das riquezas, né? Para quem os trabalhadores prestavam serviço, porque a burguesia era dona, né, dos meios de trabalho e também dos meios de produção. Assim, como já havia acontecido com os sistemas sociais e econômicos que antecederam o capitalismo, que gerou diversas tensões internas, culminando em sua destruição até que este fosse substituído por um sistema novo, que recebia, né, o nome de socialismo, certo? Então, aqui é uma apologia já defendendo que o capitalismo poderia, portanto, ser substituído pelo socialismo. Vale lembrar que o socialismo aqui, quem estaria na liderança não seria a burguesia, mas sim o proletariado, não é? Aqueles que, na verdade, têm real significado segundo a ideia e o pensamento de Karl Marx. Então, segundo Marx, uma sociedade socialista seria governada por uma ditadura do proletariado. Ou seja, se nós tínhamos lá anteriormente uma ditadura da burguesia, que é o capitalismo, agora, segundo ele vai existir, né, substituindo o capitalismo, uma ditadura do proletariado, que é o socialismo. Quem vai ter agora a vez protagonista é os trabalhadores, não é? Também conhecida como democracia dos trabalhadores, certo? Então essa é a defesa. O que Karl Marx defende, a grosso modo, é que haja uma substituição, né? Que haja uma substituição de uma classe pela outra. Claro que isso aqui é um pensamento a grosso modo. Se a gente estivesse discutindo isso em outro lugar, e até mesmo num ambiente mais acadêmico, isso aqui poderia gerar uma grande discussão. Porque com certeza, se tivesse um marxista, certamente ele ia defender que não era só a substituição de uma classe pela outra, mas que tinha outros valores agregados aí, defendido por Karl Marx. Mas não vem o caso para nós agora. Eu estou apenas apresentando para vocês algumas teorias chaves do pensamento deste pensador aí do período moderno.
As ideias de Marx. As ideias críticas de formas radicais dirigidas às sociedades capitalistas. Então, Marx ele foi muito incisivo, né, nas suas críticas quando falava das classes capitalistas e do sistema de modo geral. Não é? Ele foi muito incisivo, né, fazendo as suas críticas, não é? Porque na sua ótica o sistema capitalista, né, ele é o maior produtor de desigualdades, mesmo lá, vamos dizer que no seu iniciar propriamente dito, né? Então, não se limitando apenas à teoria, mas sim ele já favorecia as suas ideias numa forma prática, sendo, pois, opositora entre a prática e a teoria, ou seja, contra a separação da realidade e do pensamento, né? Essa questão aqui que está mencionando esse parágrafo trata, pois, que Karl Marx ele na verdade procurava fazer isso demonstrando não só com as suas ideias teóricas, mas também procurava fazer isso de forma prática, né? Demonstrando que o capitalismo seria, portanto, um meio de concentração de riqueza, enquanto que havia pobreza de outros, e esses outros seriam, pois, os agentes principais, que eram os produtores, né? Aqueles que produziam riqueza, no caso, os trabalhadores. Então compreende que o trabalho ele é a atividade fundadora da sociedade de toda a humanidade, né? Vocês aqui, nós já temos uma aula no âmbito da sociologia que fala sobre a questão do trabalho, né? O foco e a importância que teve o trabalho ao longo da história da humanidade, desde o trabalho de subsistência até um trabalho de produção, um trabalho de exportação, um trabalho em que se exporta o seu fruto, né, gerando, portanto, uma riqueza. Então, na ótica de Karl Marx, o trabalho é uma atividade fundadora da sociedade e de toda a humanidade, ou seja, é parte essencial, indivisível da existência humana, né? Quando se pensa em ser humano, se pode pensar, consequentemente, também a questão do trabalho, porque o trabalho é a atividade propriamente da humanidade. E este deve se desenvolver de maneira social, já que o próprio homem é um ser social, né? Segundo Karl Marx, o trabalho ele é uma atividade social, ou seja, que pertence a todos, é um dever de todos e deve ser feito por todos, e não apenas uma classe, né? Todos devem trabalhar, todos devem usufruir da atividade do trabalho e, por consequência, também devem usufruir dos frutos que foram gerados do trabalho, né? Podemos aqui acrescentar isso, porque é isso que, na verdade, quer dizer esse parágrafo aqui, certo? Sendo assim, as relações entre os homens sociais de produção acabam fundando o processo de formação da sociedade. E é a partir desse conceito que Marx identifica e compreende as demais ciências e a alienação do trabalho, né? Ou seja, todas as demais e sobretudo os ramos do conhecimento das outras ciências vai, portanto, girar em torno disso. Então, o trabalho na ótica de Karl Marx ele é uma atividade importantíssima, não é, para a existência das sociedades e assim também para a existência da humanidade. Então, alguns dos principais estudos e leituras que Marx fez sobre o socialismo utópico, a filosofia alemã e a economia clássica política. Uma das ideias de Marx é sobre o conceito de classes sociais. Para ele, as relações de produção acabam por controlar a distribuição dos produtos e dos meios de produção, e ainda a apropriação do trabalho de toda essa distribuição. Esse processo acaba resultando na divisão da sociedade. Veja bem que aqui é um apontamento para aquilo que nós já identificamos no início, que é a realidade dualista, né, entre burguesia e entre proletariado, né? E isso é resultante de uma ação, isso não se dá por acaso, não é? Isso não nasce, não é naturalmente, isso não é naturalizado. Em vez que o trabalho ele é uma atividade comum, se existe duas classes, uma que se beneficia dos frutos do trabalho e outros que apenas produzem, isso não é algo natural, né? O natural é que seja social,
que todos possam trabalhar e todos possam usufruir, portanto, dos frutos do trabalho. O conceito de Marx, desenvolvido sobre mais-valia aqui, em outras palavras e mais objetivamente falando, significa o lucro, tinha o objetivo de explicar como o lucro, né, era obtido em um sistema capitalista. Né? Então, se você em algum momento da sua vida aí, se você desejar ou tiver curiosidade em estudar especificamente essa questão da mais-valia na ótica de Karl Marx, você vai entender essa questão do lucro e a importância do mesmo dentro do sistema capitalista. Aliás, ele é, sim, uma vertente essencial para a existência do capitalismo. É um capitalismo onde os negócios não rendem lucro, ele está fadado à falência. Né? Ele não existe, propriamente dito. Né? Aquilo que tem importância dentro do sistema capitalista é aquilo que é capaz de gerar lucro. O que não gera lucro, ele não tem serventia dentro do sistema capitalista. Né? Os negócios no mundo capitalista, as corporações existentes no mundo capitalista e outras instituições que produzem alguma coisa, sempre estão aí centradas ou voltadas para a questão do lucro. Né? O que é o lucro? O lucro é o que sobra, é o que resta. Na palavra sobra não é o correto, mas é aquilo que existe de produto livre de toda despesa. Isso é o lucro. Né? Esse é o lucro e é o rentável. E esse é o mais importante. Né? Quanto maior a quantidade de lucro, maior você está sendo bem-sucedido no mundo dos negócios na realidade capitalista. Agora, se o seu lucro é menor, é porque o seu negócio não está indo muito bem. Então, o trabalho e a mão de obra acaba gerando certa riqueza. Eu não diria certa, eu diria sim, o trabalho e a mão de obra, ele é, portanto, um fator preponderante para a geração de riqueza. Né? Claro que um trabalho planejado, sistematizado e com tendências para isso. Né? Então, a mais-valia seria o valor restante de uma mercadoria, ou seja, a diferença existente entre o que o empregado recebe e o que ele produz. Né? Ou seja, uma empresa, né, de uma forma vamos dizer assim, não muito justa, ela emprega um trabalhador e aquilo que ela paga para o trabalhador não é nunca de acordo ou proporcional ao trabalho prestado por aquele sujeito, por aquela pessoa. Não é? Ou seja, o restante que não é pago para o trabalhador é o restante que fica para o empregador. Né? Nenhum trabalho assalariado, nenhum trabalho que você presta para uma empresa nunca será pago tal como a gente presta o serviço, por causa da mais-valia, por causa do lucro. Né? Se eu for pagar tal como no final eu não vou ter lucro. Né? E o lucro é o mais importante, porque o dono da matéria, o dono de onde você... O dono da fonte de trabalho, ele precisa ter lucro, né? Porque o lucro vai promover o seu enriquecimento, a sua manutenção, a sua sobrevivência. Certo? Então, Marx tem como a grande obra o Capital. Quando se fala de Marx, vem logo à memória de muita gente, né? Sobretudo as pessoas mais instruídas nessa realidade. Quando se fala de Karl Marx, logo você tem como referência a sua grande obra, um livro chamado O Capital. Um livro de economia política que faz uma análise bem extensa de toda a sociedade capitalista. Uma obra completamente científica, sintética, descritiva, filosófica, crítica e analítica. Então essas são as características básicas do Capital. Né? Aquele que gosta de ler e aquele que tem um interesse em conhecer, está curioso, nas principais livrarias existe esse livro para vender. É um calhamaço. Quem não gosta muito de ler, né, não seria bom comprar não, mas quem gosta de leitura é de fato uma boa leitura.
é um calhamaço, é um livro grosso, né? Então tem que gostar de ler mesmo para poder mergulhar nessa obra. Então vale salientar que esta é uma obra incompleta, uma vez que apenas o primeiro volume foi publicado enquanto o filósofo ainda era vivo. Os volumes que foram publicados posteriores à sua morte foram organizados por outro pensador, que era um colega e companheiro que ele tinha, companheiro no sentido que eu falo de estudos, de debates, e de ideias, que é o Engels, um outro pensador moderno aí, contemporâneo de Karl Marx. Então este foi o responsável mais diretamente de publicar os outros volumes do Capital, de forma que Karl Marx só participou aí, portanto, diretamente da publicação do primeiro volume do livro O Capital. Então é um livro clássico e interessante, conhecermos. Apesar de nunca ter escrito um livro totalmente, deixou pensamentos soltos em diversas obras escritas, nas quais acaba desenvolvendo um método próprio por meio de críticas à economia clássica, política e ao idealismo hegeliano especulativo. Então, veja bem, um grande pensador, um homem muito instruído na intelectualidade, mas quando se trata de obras fixas, de escritos, ele teve, portanto, essa participação mínima aí mínima que eu falo, porque ele diretamente não participou dos outros volumes, deixou aí fragmentos, ideias soltas, que coube a responsabilidade de outros poder publicar, É por isso que quando se faz a leitura do Capital tem que ter muito cuidado, porque às vezes nem sempre o que está escrito lá é de fato concordado ou era aquilo mesmo que queria dizer Karl Marx. Por quê? Porque ele morreu deixando ainda esse livro não sendo publicado de forma total, deixou pensamentos soltos, presente nesse livro. Por isso, a pessoa que tem que fazer a leitura tem que ter muito cuidado, porque senão você cria uma ideia, um conhecimento e diz que é marxiano e que na verdade não é. Apenas criou uma ideia que não é verdade, que não condiz com o pensamento de Karl Marx. E leva até uma dúvida aí, para nós. Será que realmente as sociedades, os estados que houveram, como por exemplo a União Soviética e o grupo de países que pertencia a esse grupo, e outros como Cuba, aqui na América Central, América Latina, Venezuela e outros, China, por exemplo, quando houveram colocar uma sociedade planificada, uma sociedade socialista, pegando os moldes daquilo que pensava Karl Marx. Sabemos que isso não foi muito para frente, ou seja, morreu logo essa ideia, não, virou uma ditadura, virou um totalitarismo. Será porque, na verdade, houve má interpretação ou por causa dessas falhas nos escritos e nas ideias de Karl Marx, e muitas das vezes foram defendidas e explicitadas por outros pensadores e não por ele mesmo, Então tem todas essas questões, Então muito cuidado, com esse tipo de pensamento. Eu estou falando isso porque nos nossos dias atuais essa disputa ideológica que nós temos na sociedade e no mundo político, você é socialista, você é marxista, você é de direita, você é não sei o quê, gira muito em torno disso. Mas será que é isso mesmo? Condiz? Será que o pensamento socialista que as pessoas conhecem, será que é realmente o pensamento socialista de Karl Marx? Então, são dúvidas, são questionamentos que a gente deve ter muita atenção, porque pode ser que não seja. Muito bem, então aí acabamos de ouvir, de participar de mais uma videoaula, desta vez falando das teorias introdutórias sobre o pensamento de Karl Marx, da sua filosofia, do pensamento filosófico em cima das suas teorias socialistas, como as classes burguesas, como a questão do proletariado. Então, fazendo uma análise disso dentro do âmbito filosófico. Esperamos que vocês tenha tido a devida atenção e que tenha compreendido o cerne dessa nossa primeira aula da teoria filosófica de Karl Marx. Grande abraço a todos e até a próxima.